Então, quando nós vivemos uma vida sem nos preocupar com o que nós estamos fazendo e o que nós estamos sentindo, se nós não comparamos essas duas coisas, porque às vezes nós fazemos algumas coisas ou passamos uma vida fazendo algumas coisas e não estamos nos sentindo bem fazendo aquilo por um longo tempo. Então nós vamos ter um certo conflito interior por nós estarmos sentindo uma coisa e fazendo uma outra coisa totalmente diferente durante a nossa vida toda. E quando nós passamos por essas situações, significa que as nossas velhas crenças e os nossos velhos padrões que nós assimilamos lá no passado não estão de acordo com o nosso mundo interior. Então é importante nós refletirmos se não estamos entrando também num automatismo, quando nós pensamos de uma forma e agimos de uma outra forma de maneira automática. Então quando nós estamos entrando no automatismo, nós começamos a agir com instinto de sobrevivência e de conservação. E não paramos para refletir nos motivos dos acontecimentos na nossa vida, porque tudo acontece no modo automático. Porque agindo dessa forma, no automatismo, a nossa vida também começa a ficar sem sentido. Começamos a fazer as coisas de forma automática, sem pensar no porquê de cada coisa que acontece na nossa vida. E aí nós permanecemos no mesmo nível de consciência, onde seguimos uma vida de forma automática, atraindo as mesmas energias, de acordo com os mesmos pensamentos e as mesmas ações. E isso também traz para nós as mesmas alegrias e as mesmas tristezas. Então, referente a isso que eu comentei sobre o que nós pensamos e o que nós fazemos, eu venho acompanhando também alguns canais no YouTube, e tem um canal do YouTube chamado Aventuras de Guto. Depois da edição eu vou deixar o link na descrição também. O Guto é uma pessoa que, com a sua humildade, ele viaja em uma Kombi junto com a sua galinha de estimação. A Kombi é atualmente a casa oficial dele. Então, nesses vídeos, ele compartilha experiências de viagem e ele mostra nos vídeos como ele mesmo adaptou a Kombi dele, para ele poder viajar. Ele compartilha também receitas culinárias que ele faz com a estrutura que tem na Kombi. Ele explica como ele construiu a Kombi, né? Como que ele montou tudo e como que ele foi adaptando. E ele compartilha também as experiências boas e as experiências não tão boas. Mas um ponto interessante que eu quero comentar aqui, que ele sofreu um pequeno acidente de moto, onde ele teve uma fratura em um dos dedos da mão direita, e ele passou e ainda está passando por dificuldades. Ele foi submetido também à cirurgia e está sob cuidados médicos. Então, no vídeo ele diz assim que alguns seguidores, algumas pessoas que acompanham o canal dele, perguntaram para ele por que ele não vai para a casa da mãe, onde a mãe possa dar esse cuidado todo para o dedo fraturado, cuidar dele também, já que ele está com o dedo fraturado, ele não pode fazer muita coisa com a mão direita. Aí ele disse que se ele fosse para a casa da mãe, para a mãe cuidar dele nesse período, ele não estaria sendo justo, porque ele não acha justo transferir todos os problemas para as outras pessoas resolverem. E aquela situação pela qual ele estava passando tinha um ensinamento para ele, e que ele ia aprender muito com aquele dedo quebrado. E ele até comentou que ele estava aprendendo a ter mais paciência também, porque muitas das coisas que ele precisava fazer, mesmo cozinhar, ele tinha que fazer com a mão esquerda, né? Então ele falou que ele estava aprendendo a ter mais paciência com esse dedo da mão direita quebrado. E uma coisa importante também, e ele agradece a Deus por estar passando por essa experiência. E também ele completou que quando ele precisa de ajuda, ele pede, mas aquela não era uma situação para isso, e que ele estava passando por uma provação que Deus tinha colocado no caminho dele, para ele aprender alguma coisa com aquela experiência. Então, daí está a importância de nós começarmos a valorizar as nossas forças interiores e individuais, descobrindo ou despertando as nossas capacidades e os nossos talentos.
aquelas capacidades e talentos que estavam ocultos ou que estavam adormecidos dentro de nós.